Olá, tudo azul com você? Estou chegando com mais um Portal Ludoli Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022. Eu sou o Luiz, sou deficiente visual, mas na batalha todos os dias trazendo aí notícias para você. A Petrobras anunciou uma redução no preço do óleo diesel e da gasolina. Essa redução é a partir de hoje. Para a gasolina, a redução será de 20 centavos por litro e do óleo diesel de 40 centavos por litro. Para a gasolina, uma redução de 6% e para o óleo diesel, uma redução aí de cerca de 8%. Bom, a Petrobras disse que acompanha os preços os preços internacionais do petróleo. Por isso, né, essa redução. Lembrando que essas reduções é para as distribuidoras. O preço do combustível que chega aí na bomba para você não é tabelado. Você já é inscrito no canal? Não? Se inscreve agora mesmo, ajuda a gente a chegar aí nos 1000 inscritos. Estamos próximos aos 1000 inscritos, estamos contando com você. Também ao se inscrever, ative o sininho das notificações. Assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você já recebe a notificação imediatamente. Dê like nesse vídeo para ajudar a gente aqui na plataforma. E olha, se possível, deixe seu comentário. E o que é importante é que você compartilhe. Ajuda a gente para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Laguna Carapã conta com a Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo você tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e os melhores preços da região. Na Vidraçaria Triângulo com certeza você faz um excelente negócio. A Triângulo está na Avenida Brasil 755 no centro de Laguna Carapã, mas atende Laguna e toda a região. Os telefones da Vidraçaria Triângulo estão na descrição do vídeo. Olha, vale a pena dar uma ligadinha lá, fazer um orçamento sem compromisso. Você com certeza não se arrependerá. Vidraçaria Triângulo. O prefeito Davidson Souza, do MDB, de Pescaria Brava, em Santa Catarina, foi preso preventivamente ontem, em viagem oficial a Brasília. O prefeito fazia uma viagem oficial e foi preso preventivamente. O prefeito é alvo de uma mega operação contra a corrupção que acontece em mais de 30 municípios do estado de Santa Catarina. O advogado do prefeito confirmou a prisão e disse que ainda não foi notificado e precisa se inteirar dos autos para se pronunciar. A justiça decretou a prisão dos 3 suspeitos de assassinarem o idoso Alonso Cabreira, de 89 anos, em uma aldeia indígena de Dourados, no final de novembro. O idoso é pai da menina que foi estuprada e brutalmente assassinada também nessa mesma pedreira em 2021. Só que agora os assassinos do idoso são 2 filhos e o genro, que mataram para ficar com a aposentadoria. Bom, os filhos são Michele Cabreira Ortiz, de 25 anos, Miguelito Ortiz Cabreira, de 21 anos, e Roger Amarília Snardes, de 20 anos. O Roger é o genro da vítima. Ele foi assassinado no dia 30 de novembro, né? Como eu disse, no mesmo lugar em que foi assassinada sua filha em 2021. É uma pedreira, e então ambos foram jogados da pedreira, né? Pedreira abaixo, e morreram. Então tá aí, estão condenados, né? O filho da vítima já foi levado, o filho e o genro já foi levado para um presídio de Dourados.
A filha ainda continua em uma delegacia lá de Dourados, aguardando transferência, né? Mataram o pai só para ficar com a aposentadoria. Que absurdo, né? Uma pequena embarcação foi interceptada na costa da França. Essa embarcação, segundo informações da Europol, a polícia europeia, é uma embarcação brasileira e levava cerca de 4.600 quilos de cocaína, no valor de 150 milhões de euros. 150 milhões de euros daria em torno de 824 milhões de reais. Segundo a Europol, que é a polícia da União Europeia, desculpa, a embarcação foi interceptada no dia 30 de novembro pela Marinha Francesa. Segundo a Europol, o barco foi interceptado no dia 30 de novembro na costa de Serra Leoa, num trabalho em conjunto entre França, Brasil, Reino Unido e os Estados Unidos. Bom, a Europol disse que a Polícia Federal participou da investigação juntamente com a Polícia Antidrogas da França, né, do Reino Unido e dos Estados Unidos, além da equipe da União Europeia. Segundo ainda a Polícia da União Europeia, o barco era um barco pesqueiro de cerca de 68 pés, com aproximadamente 21 metros de comprimento. O que a Polícia da Europa não informou é se os tripulantes, né, os ocupantes do barco, eram brasileiros e para onde eles foram levados. Mas agora eu quero falar com você que está precisando trocar os pneus do seu carro. Está esperando um bom preço? Bom atendimento? Venha para a Master Pneus. Na Master Pneus você tem tudo isso e ainda tem pneus de qualidade, de variadas marcas, nacionais e importados, para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes do cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindoti Porã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vem pra cá! A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem a PEC da transição, ou a PEC do Bolsa Família. Depois de muita negociação e inúmeras conversas ali entre aliados do novo governo e adversários, chegaram a um denominador comum. A PEC foi enviada para o Congresso com um valor aí de 175 bilhões de reais fora do teto de gastos. Bom, para aprovação, os parlamentares aceitaram fazer 3 mudanças ali. A primeira delas é que esse valor do teto de gastos, fora do teto de gastos, de 175 bilhões, ele caiu para 145 bilhões. E agora, não é que ele está fora do teto de gastos, é que o teto de gastos foi ampliado para mais 145 bilhões de reais. E tem também cerca de 23 bilhões de reais. Esse ficaria fora do teto de gastos e poderia ser usados em outras áreas, né? Desses 145 bilhões, vale a pena a gente destacar 75 bilhões para o Auxílio Brasil, uma vez que a tentativa do governo é de assegurar o Auxílio Brasil, né, que agora passará a ser Bolsa Família, nos R$600. Então 75 bilhões é para assegurar isso. Outros 70 bilhões que estão dentro ainda desse teto de gastos, o governo poderá usar em outras áreas, como por exemplo a farmácia popular e outros projetos que o governo ou a equipe do governo disse para os parlamentares lá ter, né, para beneficiar a população brasileira. Bom, a segunda mudança que aconteceu
é que esse valor acima do teto de gastos ou dentro do teto de gastos que o novo governo estava pedindo, seria por 4 anos, segundo o texto original. Ontem, esse prazo foi mudado para 2 anos. Então, 2023 e 2024 somente. Uma outra mudança é que o governo terá 8 meses para elaborar um projeto que estabilize, um projeto de responsabilidade fiscal, né? Ele tem 8 meses para enviar esse projeto para o Congresso Nacional. Essas foram as mudanças, né? A PEC foi aprovada, agora vai para o plenário do Senado Federal. No plenário do Senado Federal tem que ter 2 sessões, porque como ela é uma PEC, né, proposta de emenda à Constituição Federal. Então ela precisa de 2 sessões, tá, para serem aprovadas, e precisa de 2/3 dos senadores, no caso, para a aprovação. Existe a possibilidade dessa PEC ser aprovada ainda hoje no Senado Federal. Se ela for aprovada hoje, vai para a Câmara. Na Câmara Federal, é provável que ela vá direto para o plenário. Isso acontecerá na semana que vem. Lembrando que os deputados e os senadores, eles têm que aprovar essa PEC e também a Lei Orçamentária de 2023 antes do recesso parlamentar, que creio eu, ainda não tenho certeza, deva começar por volta aí do dia 16 de dezembro. Aí alguém fala assim, né? Mas para que aprovar uma PEC desse modo, né? A realidade, os dados vêm mostrando que o governo Lula está pedindo, né, o novo governo eleito, está pedindo a aprovação dessa PEC, porque a União não tem dinheiro dentro do orçamento para desenvolver aí o seu trabalho ou aquilo que a população necessita. E que essa necessidade teria com a vitória tanto do Lula quanto do presidente Bolsonaro. Bom, na reunião com a equipe de transição na segunda-feira, o MEC, representantes, né, do Ministério da Educação disseram que não terão condições de pagar os residentes que trabalham em hospitais universitários por todo o país. São mais de 14 mil funcionários. Seria preciso aí um valor de 65 milhões de reais para o pagamento desses profissionais. Só na área da educação, vamos para as universidades, por exemplo, né? As universidades sofreram um bloqueio esta semana de 244 milhões de reais, que eram para despesas consideradas não essenciais, né? Como limpeza, pagamento de funcionários terceirizados e outras questões, né? Um decreto do governo bloqueou esse valor, retirou esse valor. Os institutos federais perderam 208 milhões de reais também. Pagamentos de bolsas de estudo, tudo isso foi bloqueado. Tem alunos em universidades aí de grandes cidades que tiveram que se mudar, muitas vezes de sua cidade para a cidade maior para estudar. E depende de uma bolsa de estudo. E essa bolsa foi cortada. E aí, alunos que estão, dinheiro que cairia provavelmente hoje, né? Alunos que estão aí passando por dificuldades, porque dependem desses valores. Bom, os cortes aí no orçamento no final do mandato do presidente Bolsonaro tem um valor aproximado aí, né, maior que esse, né, de 5 bilhões de reais. Esses foram os cortes feitos na semana passada. Os maiores prejudicados foram a saúde e a educação, né? A saúde também enfrenta uma situação grandiosa aí
é uma dificuldade grandiosa, né, por falta de verbas neste mês de dezembro. Mas aí, desses bloqueios, outros já haviam sido prejudicados, né? Outras áreas. Como, por exemplo, a emissão de passaportes, que já havia sido temporariamente suspensa, já havia sido anunciada a suspensão, e também a manutenção de carros da Polícia Rodoviária Federal, que também já foram suspensos por falta de verbas. Agora, nós temos aí a situação no SUS, que para esse mês também vai ter muita dificuldade. Foi mais de R$ 1 bilhão o bloqueio na saúde e também na área da educação, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais bloqueados na área da educação. Bom, mas e agora? O que o governo fará? Esses bloqueios acontecem porque o governo não pode ultrapassar os gastos, tem uma ligação com a inflação do ano anterior e tudo mais. Mas nessa PEC, que está sendo votada no Congresso, e inclusive uma das coisas que foi bastante negociada e que a oposição, agora é difícil falar oposição, né? A base do governo Bolsonaro, eles pediram, né, para que esses 23 bilhões que ficou fora do teto de gastos, que pudessem ser liberados ainda este ano. Então são 23 bilhões de reais que serão liberados ainda este ano para o governo poder custear aí, né, algumas dívidas que ficaram para trás, dívidas que estão pendentes e que ele não pode deixar devido à lei de responsabilidade fiscal. Vamos lá para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Enquanto a Ucrânia tenta de todas as maneiras manter energia elétrica para o seu povo, uma vez que cada ataque russo destrói o fornecimento de energia e eles precisam dessa energia para suportar o frio que constantemente ultrapassa os 0 graus, né? Agora, o solo russo, pelo segundo dia consecutivo, foram atacadas bases militares na região russa. Esse ataque com drone aconteceu na região de Kursk, num aeroporto na Rússia. Essa explosão aconteceu e também atingiu ali um polo industrial. Antes disso, eles já tinham atingido duas bases militares russas. O governo russo reuniu o seu conselho para definir o que fazer diante desses ataques inesperados. Os Estados Unidos disseram que não estão a incentivar a Ucrânia a atacar solo russo e nem fazendo isso. Bom, as autoridades de Kiev e nem o presidente Volodymyr Zelensky não reivindicaram os ataques, mas também não criticaram. Então tá aí para você o solo russo sendo atacado também, né? Quem ataca não pode fugir de esperar que aconteça também um ataque, né? Não pode deixar de esperar que aconteça um ataque, né? Afinal, está atacando, é possível, quem taca a pedra pode tomar pedrada, né? É o que está acontecendo lá agora. E vamos para as cotações. O dólar comercial nesta manhã está cotado em R$ 5,22. O dólar turismo em R$ 5,50. O euro também em R$ 5,50. A saca da soja está cotada em R$ 181,83. A saca do milho está cotada em R$ 86,10. E assim nós vamos encerrando o Portal Ludoli Notícias de hoje. Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Eu volto amanhã com as principais notícias para você. Um abraço e até lá.